Na verdade, o Astrobee ele é um nome que a NASA deu, mas o projeto mesmo chama-se Isaac. E a gente vai falar um pouco mais sobre ele aqui e com certeza ver uns filminhos bem interessantes sobre ele e também falar um pouco sobre a missão Artemis, ao qual o Brasil é signatário. A gente vai estar em conjunto aí com vários países do mundo dentro do programa Artemis para poder construir a estação Gateway, que vai ficar na órbita da Lua e vai permitir que a gente tenha uma estadia no solo lunar de mais longo prazo. Eu tenho muitos detalhes sobre esse programa Artemis, mas principalmente trazer para vocês esses 3 robozinhos, que não são eles que vão voar, obviamente, na Artemis. Eles vão ficar na Estação Internacional, mas as coisas que esses bichinhos conseguem fazer é muito legal, e eu só espero ver a evolução deles para o que vai acompanhar a estação Gateway, que vai ficar em órbita da Lua, né? Vamos para o videozinho? Eu vou deixar o vídeo rodando, vou aqui para o cantinho, né? E aí a gente vai vendo aí um pouquinho desses bichinhos fora de série. São bonitinhos, né? Então é o seguinte, ó. Eu vou ler um conjunto de notícias e depois uma atualização que foi dada e vou explicar também um pouquinho deles. Então vamos lá, olha só. A NASA desenvolveu esses 3 colegas robóticos aí, né? Para trabalhar ao lado lá dos astronautas na Estação Internacional. Enquanto ajudam a avançar na pesquisa, porque esses equipamentos, ou esses mini robozinhos, devem integrar as futuras missões para a Lua e principalmente o monitoramento remoto da estação Gateway, que vai ser construída na órbita da Lua. Assim como a gente tem a ISS na órbita da Terra, a NASA tem o projeto do programa Artemis, junto com a SpaceX, junto com a Blue Origin, junto com outras empresas, de construir uma estação que vai ficar em órbita da Lua e vai servir como base para que as pessoas possam descer ao solo lunar, fazer a construção que tiver que fazer lá embaixo, fazer a pesquisa que tiver que fazer lá embaixo, retornar à estação Gateway, recarregar o módulo e descer novamente quantas vezes forem necessários. Então, a estação Gateway vai ficar parada por muito tempo e ela precisa de manutenção. E esses robozinhos estão sendo desenvolvidos para fazer isso, mas a gente vai entender bem o que é isso aí. Em 30 de abril lá de 2019, se eu não me engano, a astronauta da NASA Anne McClain, né, desempacotou o primeiro robô Astrobee, chamado Bubble, no módulo Kibo da Estação Espacial Internacional, e trabalhou com a equipe da Astrobee no Centro de Pesquisa Ames da NASA, no Vale do Silício, na Califórnia, para completar uma série inicial de testes para verificar se os subsistemas do robô estavam funcionando corretamente. Acontece que os astronautas poderiam usar alguma ajuda com as suas tarefas, assim como muitos de nós aqui na Terra, né? Malabarismos com prioridades e horários desempenham um grande papel na vida de um astronauta a bordo da Estação Espacial Internacional. E equipes de controle de voo no solo estão constantemente trabalhando para otimizar as preciosas horas de trabalho humano no espaço, para obter alguma ajuda de robôs que podem assumir algumas tarefas, e isso faz com que o trabalho na estação seja mais eficiente e para os astronautas mais fácil, né? Tem uma facilitação com relação a isso. O Astrobee é um sistema de voo livre que a NASA desenvolveu para ajudar os astronautas a reduzir o tempo que eles gastam nessas tarefas de rotina, deixando se concentrar mais nas coisas que só os humanos podem fazer. Trabalhando de forma autônoma ou via controle remoto por astronautas, controladores de voo ou pesquisadores em solo, os robôs são projetados para completar tarefas como fazer inventário, documentar experimentos conduzidos por astronautas, como suas câmeras embutidas, ou trabalhar juntos para mover carga por toda a estação. Além disso, o sistema serve como uma plataforma de pesquisa
que possa ser equipada e programada para realizar experimentos em microgravidade, ajudando-nos a aprender mais sobre como a robótica pode beneficiar os astronautas no espaço. Lembrando que todo o sistema que a NASA manda para o espaço, assim como aconteceu com o Ingenuity, né, lá em Marte, ele passa por um período aí de incubação e de teste muito extenso para que eles tenham certeza que estão funcionando. No caso da estação, nem tanto, porque como os astronautas estão ali, fazer reparo neles é mais fácil, né? Mas no caso de um outro planeta, ou mesmo na estação Gateway, não vai ter ninguém lá, ou quando tiver alguém, vai demorar muito para que um astronauta vá e volte sempre para a estação Gateway ou que fique lá por muito tempo, né? O sistema Astrobee consiste de 3 robôs em forma de cubo, como vocês estão vendo, software e uma estação de acoplamento usada para recarga. Os robôs usam ventiladores elétricos como um sistema de propulsão que lhes permite voar livremente através do ambiente de microgravidade da estação. Câmeras e sensores os ajudam a ver e navegar em seus arredores. Os robôs também carregam um braço robótico que lhe permite agarrar os corrimãos da estação a fim de conservar energia para segurar outros itens ou agarrar outras coisas, né? O Astrobee ele se baseia, na verdade, no legado e nas lições que foram aprendidas com outros 2 robozinhos que ainda estão lá na estação, que são os SPHERES, que é a abreviação de Synchronized Position Hold Engage Reoriented Experimental Satellite, que estão a bordo da estação há mais de 10 anos. Uma vez que o sistema Astrobee tenha sido totalmente comissionado, ele assumirá o controle da SPHERE como instalações de teste robótico da estação espacial, que vai ajudar a aprender as novas capacidades em nossa jornada para explorar o espaço. Os cientistas convidados poderão usar o Astrobee para realizar investigações que ajudarão a desenvolver a tecnologia, tanto de hardware quanto de software, para as futuras missões. Como os robôs são modulares e podem ser atualizados, o sistema oferece aos pesquisadores e cientistas diversas capacidades para realizar uma ampla gama de experimentos dentro da Estação Internacional. Os robôs vão ter um papel mais significativo ainda, como eu falei, na missão da Agência de Retorno à Lua, bem como outras missões do espaço profundo. Robôs como o Astrobee têm a capacidade de se tornarem zeladores das futuras naves espaciais, trabalhando para monitorar e manter os sistemas funcionando sem problema enquanto a tripulação está fora. Vamos falar um pouco sobre os marcos, né? A NASA gosta muito de trabalhar com marcos, né? Coisas que aconteceram nos tempos, para que são dados os próximos passos. Então é o seguinte, a estação de acoplamento do Astrobee foi lançada à Estação Espacial em 17 de novembro de 2018, a bordo da 10ª missão de serviço de reabastecimento comercial da Northrop Grumman, né, que foi a CRS-10. E ela decolou da Wallops Flight Facility da NASA na Virgínia e foi instalada no módulo de experimentos japonês na Estação Espacial em 15 de fevereiro de 2019. Os robôs de voo livre da Astrobee, chamados de Bubble e Honey, foram lançados à Estação Espacial em 17 de abril de 2019, a bordo da 11ª missão de serviços de reabastecimento comercial da Northrop Grumman, né, que foi o CRS-11, da instalação de voos de Wallops da NASA na Virgínia. Já o terceiro robô de voo livre, chamado Queen, ele levou o robozinho e mais 3 braços, que foram lançados à Estação Espacial no dia 25 de julho de 2019, a bordo da 18ª missão de serviço de reabastecimento comercial da SpaceX, a CRS-18, da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida. Coisas rápidas que a gente tem que lembrar aqui vendo esses bichinhos aí voando, né? Os 3 robôs se chamam Honey, Queen e Bubble. Eles têm a forma aí de um cubo de mais ou menos 30 centímetros de largura e, quando necessário, os robôs podem retornar à sua estação de acoplamento e recarregar sua bateria. Cada robô também carrega um braço robótico que permite apanhar corrimões da estação e segurar, né, a fim de economizar a energia para ajudar os astronautas.
Quem são os parceiros, né, desse projeto? O Astrobee foi projetado e construído no Centro de Pesquisa Ames, da NASA, no Vale do Silício, para uso dentro da Estação Espacial Internacional. O projeto foi financiado pelo Programa de Desenvolvimento de Mudanças de Jogos dentro da Diretoria de Missões de Tecnologia Espacial da NASA e do Programa Advanced Exploration System, parte da Direção de Missões de Exploração e Operações Humanas. O Astrobee, esses robozinhos, também tiveram uma interação com escolas, tá? Em todo mundo, onde os alunos puderam desenvolver algum tipo de algoritmo pequeno que podia interagir com esses robozinhos por um período de tempo, e houve também muito desenvolvimento de software para funções que poderiam ser aplicadas a ele ou movimentações que poderiam ser aplicadas a ele, que os estudantes fizeram e propuseram à NASA para que eles colocassem à disposição. O projeto Telerobotics desenvolve, testa e demonstra como astronautas no espaço e controladores de voo na Terra podem operar robôs remotamente durante missões de exploração humana. Forjar a presença humana permanente no espaço requer uma grande quantidade de bases a serem colocadas, desde uma compreensão mais profunda de todos os nossos futuros destinos e seus ambientes até conjuntos extras de olhos e mãos que ajudam a proteger nossos astronautas durante sua jornada no espaço e expedições de longo prazo em outros mundos. Para isso, a NASA e seus parceiros contam com uma variedade de robôs altamente capazes, versáteis e sofisticados para investigar mundos além do nosso próprio e refinar ferramentas, tecnologias e sistemas complementares ao trabalho dos astronautas humanos e preparar o caminho para as missões tripuladas, né, para as mais distantes áreas do nosso sistema solar. Essa missão de demonstração da Telerobotics, né, com esses equipamentozinhos, né, dá para tirar da rotina tarefas altamente repetitivas, perigosas ou de longa duração das missões humanas e melhorar e apressar missões de exploração espacial em novos destinos. A equipe liderada pelo Centro de Pesquisa Ames da NASA, em Moffett Field, na Califórnia, está testando esses robozinhos operados remotamente por controladores no solo, por astronautas ou pelo pessoal aí de escolas, né? Que é o Astrobee que a gente está falando hoje, né? Ele foi desenvolvido um conjunto total de 3 robôs que vão voar livremente dentro da Estação Espacial Internacional ao lado dos astronautas. O objetivo principal do Astrobee é fornecer uma instalação de pesquisa 0G para cientistas convidados. O Astrobee substituirão, como eu falei, os robozinhos Esfere, que estiveram entre as instalações mais utilizadas da ISS desde que chegaram em 2006, hospedando experimentos sobre temas que vão desde propulsão magnética até inspeção simulada por satélite, até o estudo de dinâmica das amarras e do slosh de combustível em 0G. O Astrobee continuará a tradição do Sphere, ao mesmo tempo que abrirá novas áreas de pesquisa com suas capacidades muito expandidas, que inclui melhor autonomia, melhor suporte para complementos de hardware de ciência, de hóspedes e conjunto integrado de câmeras e o braço robótico. Vamos conversar então um pouquinho sobre o que é o programa Artemis da NASA e como o Brasil integra esse projeto, né? Apenas para contar uma historinha aí, né, do vídeo que vocês viram, um teste que eles fizeram depois que o sistema estava todo ativo, todo certinho dentro da ISS, eles colocaram o Bubble para poder checar a estação espacial. Fizeram como se geraram um problema fictício na estação e colocaram esse dronezinho para poder procurar onde estava o problema. Ele varreu todos os cômodos da estação internacional, mapeando até encontrar um erro, que era um papel que estava com uma meia desenhada que estava tampando uma saída de vento, né? Uma saída de passagem de vento. Ele também conseguiu mapear, enquanto procurava, em 3D todo o interior da Estação Internacional.
Então você vê as utilidades desse bichinho são múltiplas, né? E são realmente bem interessantes. Como eu falei, a estação Gateway ela vai ficar em órbita da Lua e nem sempre vai ter pessoas lá dentro, mas você precisa estar sempre dando manutenção para que quando um astronauta chega, uma carga chegue, né, com pessoas lá dentro, ela precisa ser prontamente conectada e os sistemas têm que estar aptos, né, para poder fazer isso. Essa é a função do Astrobee, não esses, né? Talvez os futuros, os que vão realmente para a estação Gateway, sejam ou maior ou até bem mais ativos do que esses pequenininhos. Mas o que importa em si é a forma como eles se locomovem no espaço em microgravidade, né? O ventilador fica na parte do meio dele, que suga o ar para dentro dele, e ele define para qual aleta, em qual parte dele, tridimensional, ele vai jogar para poder estabilizar tridimensionalmente e fazer todo o movimento que ele precisa, né? Então são realmente umas coisas bem legais. Essa parte aí é onde ele está fazendo o mapeamento da estação, a procura do problema, né? Então ele consegue fazer isso todo autônomo. Sabe aqueles aspiradores de pó que o pessoal tem em casa, que vai, aspira a casa toda e volta para poder recarregar sozinho e continua o trabalho sozinho? É mais ou menos o que ele faz. A diferença é que, apesar dele ter a sucção, né, parece realmente um aspiradorzinho de pó, ele na verdade está monitorando o que está acontecendo dentro da estação. E mesmo quando o astronauta está dormindo, ele consegue aí resolver pequenos problemas e dar algumas ações a partir do momento que o pessoal de solo detecta ou que os próprios astronautas detectam a partir dos avisos que ele dá. O Artemis é um programa espacial bem ambicioso. Ele quer enviar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à Lua em 2024. O objetivo é estabelecer presença permanente no satélite e, eventualmente, usar o satélite como trampolim para poder chegar a Marte, tendo lá uma rotina de mineração para poder extrair combustível suficiente para recarregar um foguete, por exemplo, da SpaceX ou da Blue Origin, né, que vai estar em solo. Em 15 de junho de 2021, o Brasil assinou o acordo de adesão ao programa Artemis, da missão espacial liderada pela NASA e os Estados Unidos, que quer enviar a primeira mulher e a primeira pessoa negra para a Lua em 2024. O outro objetivo do programa Artemis é estabelecer uma presença norte-americana permanente na Lua até o final dessa década. A agência espacial quer colonizar o satélite natural para ter um lugar para os astronautas eventualmente, não só os astronautas, mas qualquer pessoa, ficarem antes de viajar até o planeta final, por exemplo, Marte. A missão é ambiciosa e tem apoio do governo norte-americano. Só em 2009, o ex-presidente Barack Obama cancelou o projeto, que na época era uma versão bem diferente do que tem hoje, porque o plano havia se tornado inviável ou caríssimo, né? Uma versão do programa só foi restabelecida em 2017 com o ex-presidente Donald Trump. 2 anos depois, o ex-vice Mike Pence anunciou que a missão seria acelerada em 4 anos, com um pouso planejado para 2024. Agora, na presidência do Joe Biden, a NASA recebeu o maior orçamento para a ciência de todos os tempos, de acordo com o administrador da agência espacial, Bill Nelson. São 25 bilhões de dólares em 2022. Destinados para pavimentar o caminho para o próximo pouso humano na Lua. Vamos falar então um pouquinho do Artemis 1. Né? O Artemis 1 vai ser o primeiro teste integrado de todas as tecnologias desenvolvidas pela NASA e outras empresas espaciais. A espaçonave Orion, o foguete Space Launch System, né? E os sistemas terrestres do Kennedy Space Center na Flórida, o voo não será tripulado e estava previsto para acontecer em junho de 2020, mas ainda não decolou. A nave Orion viajará 450 mil quilômetros por cerca de 3 semanas e ficará no espaço sem se fixar a uma estação espacial. Essa é uma missão que realmente fará o que não foi feito e aprenderá o que não se sabe, disse Mike Serafim, gerente de missão Artemis 1.
na sede da NASA em Washington. Isso abrirá o caminho para as pessoas que seguirão o próximo voo do Orion. E como é que é a participação do Brasil nesse programa Artemis, né? Até o momento, o Brasil é o único país da América Latina que assinou o documento, e ele se junta a outros 11 países, como Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, Itália, Japão, Luxemburgo, Emirados Árabes Unidos, Nova Zelândia, Reino Unido e Ucrânia. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro disse que, além do objetivo de levar a primeira mulher à Lua, o acordo servirá para impulsionar o desenvolvimento tecnológico do país. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, até então Marcos Pontes, disse que o programa espacial brasileiro deve se fortalecer e formar uma nova geração de especialistas. Ele ainda completou: temos caminhos abertos para futuros cientistas, futuros engenheiros, futuros técnicos e futuros astronautas, por que não? Falando um pouco sobre a SpaceX do Elon Musk, o novo proprietário aí do Twitter, né? Qual que é o papel dele dentro do programa Artemis? Em abril de 2021, a SpaceX do Elon Musk ganhou o contrato avaliado em 2,9 bilhões de dólares para construir uma das espaçonaves Starship para o programa Artemis. Musk acabou vencendo Jeff Bezos, que também era um dos considerados pela NASA com sua empresa espacial Blue Origin. A terceira competidora era a Dynetics, empreiteira norte-americana. Antes de tomar a decisão, a NASA concedeu 3 contratos originais para as empresas. A Blue Origin recebeu o maior, de 579 milhões, seguindo da Dynetics, de 253 milhões, e por último a SpaceX, de 153 milhões de dólares. O contrato, portanto, é uma grande vitória para a SpaceX, que hoje se solidifica como um parceiro de confiança da agência norte-americana. De acordo com o documento visto pelo Washington Post, a oferta da empresa de Musk foi a mais baixa entre os ofertantes por uma ampla margem. Outro fator importante foi a grande quantidade de carga que a Starship é capaz de transportar, dela até a superfície da Lua. Vários protótipos estão sendo lançados nas instalações da SpaceX em Boca Chica, no Texas, né, para poder testar. Inclusive, essa Starship ela foi testada com um pouso vertical e foi muito bem. Falando um pouco da Gateway, é realmente uma estação que a NASA está construindo para poder acomodar esses astronautas lá. Mas, como eu disse, ela vai depender desses pequenos notáveis aí para manter ela em funcionamento com o controle remoto da Terra, né? Provavelmente ela vai passar uns bons meses em órbita sem ter ninguém lá. É interessante pelo fato de que esses robozinhos são só uma primeira leva, assim como acontece com o Ingenuity também, né, que está em Marte. Isso é só um primeiro movimento do que vai acontecer desses dronezinhos que vão ficar dentro da estação. E provavelmente também alguns que possam usar essa mesma tecnologia, não dos ventiladores, mas aí sim com disparadores de gás, né, para poder fazer algum reparo fora até da própria estação, assim como as mochilas dos astronautas podem ser usadas, né, aquelas jetpacks deles podem ser usadas para poder fazer o voo com o astronauta, por que não ela ter o mesmo tamanho, mas conseguir fazer o que esses equipamentozinhos conseguem de maneira autônoma e com um bracinho robótico. Ia facilitar demais a vida deles, né? Esse estudo desses pequenininhos, dos dos Astrobee em si, eles são exatamente para definir a tecnologia, definir o tipo de motor para ser usado dentro e fora da estação. No caso desses, por serem ventiladores, são apenas para uso interno, né? Porque no vácuo você precisa ter outra coisa, um gás, alguma coisa que consiga te impulsionar, porque não tem gravidade. Mas serve como um alento para a gente ver, né? Esses pequenos notáveis aí, tem sensores, câmeras, tem tudo que precisa para poder realmente fazer frente aí à solidão que eles vão ficar no espaço, né? Sem ninguém dentro da estação. Por isso que eles são tão testados.
ele não pode dar problema. Você imagina, uma missão dessa, eles mandam uma estação para lá, essa estação vai ficar sem ninguém durante 6 meses. Só que ela precisa ser corrigida, ela precisa ser testada, às vezes tem micrometeorito que passa e fura. Como é que vai acontecer esse processo para poder manter ela em funcionamento? Esses Astrobi, ou os futuros Astrobi, né, que vão dar origem a esses robozinhos de reparo, né, esses zeladores, como o pessoal falou, que vão ficar aí no espaço, dentro das estações, operando em microgravidade e tendo condição de... Esses aí são os Sphere, foram os primeiros, né? Eles foram para lá em 2006 e depois o Astrobi chegou, né? Então, ó, 6 câmeras, touchscreen, speaker, microfone, luz de sinal e sistema de laser de apontamento. Mas o interessante é ver o futuro que se aproxima, o desenvolvimento que está aí. E muito provavelmente a gente vai ter esses robozinhos nas viagens, por exemplo, se for feita uma estação. Também em outros locais do sistema solar, né, mais distantes ou que se demora mais para chegar, a gente deve ver alguns desses robozinhos maiores ou com mais funções, né, mais braços, mais possibilidades de operação do que a gente vê hoje realmente com o Astrobi, com o projeto Isaac, né? Os 3 robozinhos aí. Mas de qualquer forma, tecnologicamente é muito interessante, parece um ventilador de uma placa de vídeo, né? Que os caras colocaram, quer dizer, vários ventiladorzinhos para manter ele estável, né? Dentro do que é possível fazer na microgravidade. A vantagem do tamanho dele também é para poder conseguir fazer upgrades e poder colocar também outros experimentos dentro dele, né? A programação dele, é o que tudo indica, pelo que foi feito também com as crianças, ele tem uma integração bem simples, né? O sistema dele, como sempre, é open source, muito provavelmente está rodando um Linux ali dentro, e esse olhinho que você vê aí é realmente para humanizar o equipamento e deixar ele mais parecido como um cãozinho de guarda, um cachorrinho, alguma coisa assim. O vídeo em si, na maioria das vezes, está acelerado, porque o deslocamento dele dentro da ISS não que ele seja muito rápido, né? Mas ele se locomove numa velocidade mais lenta, né? Então a gente teria aí um tempo muito grande do vídeo e eles deram uma acelerada por conta disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Agradecer aí a turma que vai assistir o vídeo depois. Lembrar que tem um botãozinho aí se você gostou, valeu demais. Para quem tá na live aí, se quiser mandar um superchat também tá liberado. Mas para quem vai assistir depois, porque eu tenho republicado esses vídeos, né? Porque a live ela não dá visualização, mas a republicação do vídeo sim. Então para quem vai ver aí depois, se puder deixar aquele cafezinho no valeu demais pra gente, ajuda muito, viu? Espero que vocês tenham gostado, espero que todos que tenham uma boa semana aí, beleza? Turma, valeu demais, fiquem com Deus, boa semana aí pra vocês, a gente se vê na sexta-feira.